Os alunos, bem-vindos. Vamos falar aqui rapidinho de inquérito para apuração de falta grave, certo? Vai ser um vídeo curto. O inquérito para apuração de falta grave é um procedimento especial próprio da legislação trabalhista. E quando que ele acontece? Acontece nas seguintes situações. Em regra, o empregado estável não pode ser demitido. Então, a regra é que o empregado estável não possa ser demitido, justamente porque ele é estável. Se o empregado estável cometer uma falta grave, eu, como empresa, não posso simplesmente demiti-lo. Eu tenho que suspender o contrato dele por até 30 dias, o prazo máximo de 30 dias, e dentro desse prazo ajuizar um inquérito para apuração de falta grave. Tranquilos? E esse prazo é um prazo decadencial, quer dizer que se eu não ajuizar, operou-se o perdão tácito e segue o baile, beleza? Então vamos falar aqui do inquérito judicial para apuração de falta grave. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Esse inquérito, ele está disposto, né, está preconizado entre os artigos 853, entre os artigos 853 a 855 da CLT. Depois eu vou fazer a leitura com vocês, porque são poucos artigos para a gente marcar algumas coisas. Ramiro, como que eu vou gravar quais estabilidades que tem inquérito, quais não tem? Você vai procurar na sua CLT dispositivos que falam sobre isso, tá? Então, quais que precisam, quais que não precisam. Mas já adianto para vocês, vocês vão encontrar dispositivo trazendo que há necessidade, no caso de dirigente sindical, no caso de comissão de conciliação prévia, no caso de conselho curador da FGTS, né, no caso de diretor de cooperativa, no caso de estabilidade decenal, embora não se aplique mais nesses casos, Conselho Nacional da Previdência Social, enfim, várias situações. Comissão de conciliação prévia. Quais que vocês não vão achar? Ramiro, tem algum artigo que fala não precisa do inquérito para ajuizar, não precisa do inquérito para demitir? Não, não há. As estabilidades que eu vou falar aqui, não há artigo. Então, se cair numa questão na sua prova, a resposta vai ser porque não há previsão legal do ajuizamento de inquérito nessas estabilidades. Tranquilos? Seria uma resposta por negação. Então, para vocês gravarem, gente, porque não há um artigo falando não precisa de inquérito nesses casos, quais são as três? Que não há necessidade de inquérito, ou seja, não há necessidade do inquérito. Não vai haver a necessidade do inquérito em quais circunstâncias? Deixa eu ver se eu estou gravando isso aqui, né? Porque às vezes eu falei, coloquei para gravar, estamos gravando. E aí eu estou aqui falando igual uma pata-choque e não gravei nada. Vamos lá. Não vai se aplicar nas seguintes circunstâncias. Vou tornar isso mais lúdico. Primeiro, o rapaz está aqui trabalhando. Em quais casos que não precisa de inquérito? Vamos falar da primeira estabilidade. A primeira estabilidade que não precisa de inquérito é essa aqui. Professor, não estou entendendo nada. Calma, confia. Que estabilidade que é essa, gente? Estabilidade acidentária. Reparem que ele sofreu um acidente de trabalho e aí, em virtude desse acidente de trabalho, ele está chorando, perdeu um pedaço aqui do braço. A outra estabilidade que não há necessidade, ó, desenho aqui, não precisa descer do salto, olha que é essa estabilidade. Estabilidade que é essa, prof? Estabilidade gravídica. A moça que está grávida e ela, se ela cometer uma falta grave, aquela tipificada do 482, ela pode ser demitida. Um cuidado que eu não tomei, deixa eu me retificar, na gravidez você não pode usar maconha. Então vamos pintar esse olho dela aqui, né? Esses olhos vermelhos não dá para ficar. Como diria Capital, os velhos olhos vermelhos voltaram de vez. E essa estabilidade aqui, prof, piorou, da CIPA, tá? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, essa estabilidade é da CIPA. Nesses três casos, não haverá necessidade de ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave. Então, inquérito judicial para apuração de falta grave não haverá necessidade, beleza? Então, dando sequência, quais são os dispositivos que eu quero que vocês grifem? Bem simples, gente. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito, então, uma reclamação por escrito, dentro de 30 dias contados da data de suspensão do empregado. Então, um tópico que vai ter em sua peça, da tempestividade, indicar que a presente reclamação, que a presente ação está sendo proposta dentro de 30 dias, em conformidade com o disposto no artigo 853.
ele vai observar as regras do processo comum, e se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, julgamento do inquérito pela junta do juízo não prejudicará a execução do pagamento de salários devidos ao empregado até a data da instrução do mesmo inquérito, ok? Então, ele vai receber ali até a data do juizamento. A doutrina diverge sobre quais casos que precisa de inquérito, mas os que sempre vão constar, gente, dirigente sindical, artigo 543, parágrafo 3 CLT, súmula 379, e a estabilidade decenal, que é aqueles que não eram optantes do regime do FGTS até a data de ingresso da Constituição. Tem outros, como eu tinha indicado, gente, diretores de cooperativa, Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Curador do FGTS, Comissão de Conciliação Prévia, e aí vocês, inclusive, podem fazer um trabalhinho, vai lá no seu índice remissivo, e procure esses expostos, ok? E procure os artigos específicos. Deixo até a dica para treino de índice remissivo mesmo. Achem os artigos e coloquem no capítulo 853, 854, 855, para vocês lembrar que esses precisam do inquérito, ok? Faça esse treino, vai ser bom para o seu índice remissivo. Remissão, quando eu falo, gente, é a lápis, tá? Lembrando que é a lápis. A petição inicial é obrigatoriamente escrita e podem haver até 6 testemunhas. A parte ela tem que ajuizar a inquérito até 30 dias sob pena de decadência, tranquilos? Então, esse é um cuidado que a gente tem que estar aqui. Ramiro, com relação à peça, o inquérito é uma petição inicial. O inquérito é uma petição inicial. Então, vocês já sabem fazer, a gente já fez muita reclamação trabalhista. Qual que vai ser a estrutura da peça? Vocês vão ter que indicar o endereçamento, e vocês vão endereçar a quem, gente? Ao juízo, como se fosse uma reclamação trabalhista. Ao juízo, dá 3 pontinhos, área do trabalho, D. Não existe processo, então ainda vocês vão colocar qualificação. E vocês estão representando quem, gente? Empregador. Vocês estão representando, nesse caso, o empregador. Tranquilos? Então, vocês vão colocar, por exemplo, o nome da empresa ou do empregador pessoa física, muito provavelmente essa empresa aqui nessa situação, certo? Vocês vão indicar o nome do empregador, qualificação, né? Advogado, procuração e anexo. Então, vocês vão qualificá-lo, tá? Por exemplo, advogado, procuração em anexo. Vamos supor que fosse um caso assim, que a empresa se chama, vamos ver algum bom nome, Lady Gaga. Empresa Lady Gaga, Lady Gaga Entretenimentos. Você coloca Lady Gaga Entretenimentos, vírgula, pessoa jurídica de direito privado, vírgula, inscrita no CNPJ, com sede, endereço eletrônico, nesse ato, por meio de seu advogado, procuração anexo, vem a presença de juízo, propor ação para inquérito judicial para apuração de falta grave, ok? E, Ramiro, qual o artigo que vai fundamentar o nosso inquérito? Eu sugeriria colocar na prova artigo 853 e artigo 494 da CLT. Não sei qual que é o gabarito que a FGV traria numa peça. Eu arriscaria esses. Mas, inquérito, que é o nome da peça, né? Inquérito judicial para apuração de falta grave e vai indicar o empregado e qualificação completa, tá? Então, era Lady Gaga, aqui você põe Arlequina, empregado, qualificação completa, beleza? Então, por exemplo, em face de Arlequina, vírgula, Estado Civil, 3 pontinhos, vírgula, escrito CPF, 3 pontinhos, e segue o bairro. Quais os tópicos que vão ter aqui de diferente? Você vai indicar um tópico da tempestividade, e aí vocês vão apontar na forma do artigo 853, que nós já grifamos, que o inquérito foi protocolizado dentro de 30 dias, ok? Vocês vão abrir um tópico do cabimento, vão abrir um tópico aqui do cabimento, escorrendo do porquê que cabe o inquérito, e aí vão fazer um tópico do mérito. E o tópico do mérito, gente, é fato, direito e pedido. O que que é o fato? O fato é a falta grave que o empregado cometeu. O direito, onde que está o fundamento dessa falta grave? No artigo 482. O pedido, que seja reconhecida a falta grave e decretada a extinção do contrato por justa causa. Ponto. É isso, gente. Fato, direito e pedido. Aí a gente vem para os requerimentos finais. E quais serão nossos requerimentos finais? Lembra do não pega HPV?
notificação, procedência, honorários, produção de provas, valor da causa. É isso, é uma petição inicial. Vocês vão pedir a notificação do reclamado ou do empregado para querendo apresentar contestação. Vocês vão pedir a procedência do pedido, a procedência do pedido para que seja decretada a extinção do contrato por justa causa. Vocês vão requerer honorários de sucumbência. Vocês vão requerer produção de prova e indicar o valor da causa. Feitos os requerimentos finais, fechamento. É uma petição inicial, gente. O cuidado aqui com o mérito é que o fato é a falta grave cometida. Vocês vão contar o que o empregado fez. O direito é o artigo 482. Agora, qual a linha? O exercício vai te contar. E o pedido que seja decretada a extinção do contrato por justa causa. Basicamente é isso, queridos. Vocês vão trabalhar só isso, ok? Então, é uma peça que não teria muito segredo se cobrasse de vocês. Era uma peça relativamente mais tranquila. Eu acho que tem mais chance de cair como questão, lembrar que inquérito de apuração de falta grave são 6 testemunhas. Se não ajuizar a ação em até 30 dias, ocorre a decadência, que é uma prejudicial do mérito. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido que é mais provável ficar aí. Ou contar algum caso de um empregado, geralmente a banca gosta de dirigente sindical, e falar que tem que ser suspenso o contrato dele e ajuizada a ação em até 30 dias. Certinho? Pessoal, espero que vocês continuem evoluindo no estudo. Tenho certeza que a aprovação já veio. Vocês vão no dia da prova só confirmar. Um beijo, até a próxima.